Fala pessoal, beleza? Vou fazer aqui rapidamente a correção da prova de estatística. Eu consegui esse arquivo aqui, não foi eu que tirei a foto, até porque a minha prova ela foi virtual, né? Foi no meu polo, não é em papel, mas alguém conseguiu, em algum polo aí, alguém conseguiu tirar a foto da prova em papel e divulgou aí nas redes sociais, nos grupos, né? Só que essa prova que foi divulgada não é igual a minha, como um todo, tá? Mas algumas questões batem. Então eu vou me basear aqui em nas que caíram para mim, tá? Eu não vou resolver essa prova toda aqui. As questões que não caíram para mim, pelo menos a princípio, eu não vou resolver porque eu não tenho aqui anotado, tá? Eu só tenho anotado as que caíram para mim. Essa aqui caiu para mim, tá? Aqui tinha um texto e você tinha que preencher as lacunas aqui, né? Aqui e aqui. Então é um texto enorme aqui, né? Nem precisa ler tudo, tá falando sobre um estudo, né? Utilizou distribuição o que é importante aqui no texto? A probabilidade normal, distribuição de probabilidade normal para analisar as notas. Certo? Considerando a distribuição normal, sabemos que esta é caracterizada por dois parâmetros principais, tá? Que definem sua forma e localização no gráfico. Então, se vocês lembram como que é a curva normal, né? Aquela coisinha assim, que é mais ou menos assim, né? E o que a gente tem? Quais são os parâmetros que tem aqui na curva normal? Você tem uma coisinha aqui, né? Vou chamar esse parâmetro aqui de parâmetro 1. E você tem outros parâmetros que se dão em torno desse primeiro parâmetro aí, que eu vou chamar de 2 por enquanto aqui. Que vai ser o que eu vou colocar aqui na minha lacuna 1 e na minha lacuna 2. Vocês vão ver como quem tinha o conceito do que é a distribuição normal não teve dificuldade em responder essa questão, tá? Esses parâmetros são fundamentais para entender como as notas são distribuídas entre os estudantes. Com base nesta análise, o educador deseja calcular a probabilidade de um aluno selecionado aleatoriamente ter uma nota dentro de um determinado intervalo, o que envolve o cálculo da área sob a curva da distribuição normal, tá? Eu deixei aqui de propósito essa HP no topo da tela aí, porque na prova foi assim, né? Eles agora que a prova era de estatística, eles disponibilizaram uma calculadora financeira. Na prova de matemática financeira colocaram uma calculadora horrorosa lá, pior do que a do sistema do Windows, e a gente basicamente não usou para nada. Para não dizer que não usou para nada, na minha prova caiu uma que tinha que calcular a mediana, mas a conta era tão simples que nem precisaria de calculadora. Aliás, quem não tem costume de usar a HP, que é a financeira, deve ter se embananado mais com a calculadora do que feito o cálculo na mão, tá? Para você ver essa incoerência que foi feita aqui. Mas vamos lá. Então, continuando aqui, ó, para tal é essencial reconhecer que a lacuna 1. O que entra na lacuna 1? Entra aqui o que eu coloquei aqui no meu desenho aqui, né? Ao que? A média, tá? Então aqui, ó, o que vai aqui quando você faz a distribuição normal? Bem ao centro, o que divide antes da parte positiva, bem entre a parte positiva e negativa aqui da curva, nós temos a média, né? No caso é descrita como aquela letra Mi, né? Então aqui vai média, tá? Então no 1, que é 1, média da distribuição pode ser qualquer valor numérico, verdade. E que lacuna 2 determina o quão espalhadas estão as notas em torno dessa média. Então aqui, quem leu aqui já viu que até a própria continuação do texto aqui já fala o que seria 1, né, falando da média, né? E quando se fala de distribuição normal, o que está distribuído em torno da média, né? São
os desvios padrões, né? Então o 2 aqui entraria o termo desvio padrão, tá? Beleza? Então essa aqui, tranquilo. Eu vi que algumas pessoas até acharam, se incomodaram até com o fato de ter estudado tanto para fazer conta, e chegou na hora, era uma prova totalmente conceitual, né? Assim, já é uma visão minha, tá? Eu achei que foi boa a prova ter sido dessa maneira, uma vez que a gente não teve, assim, nesse curto espaço de tempo e dada a complexidade da matéria, fazer todos aqueles cálculos não ia ser uma tarefa tão fácil. Mas o mais importante para nós que somos estudantes de negócio é saber interpretar os parâmetros, saber interpretar a estatística, não necessariamente fazer a estatística em si. A estatística, hoje em dia, nem estatístico faz estatística, nem você tem softwares, né, que fazem. O lance é você saber interpretar, né? Então, felizmente para mim, essa prova não foi complicada. Eu não acertei toda, tá? Eu errei pelo menos umas duas. Uma eu tenho certeza que eu errei aqui, que já é a próxima que eu vou comentar. Mas assim, achar ruim que ela foi assim, eu não achei não. Eu estudei bastante a parte de contas, todos, né? Mas eu estudei muito também as partes conceituais. Eu li os capítulos, eu anotava o máximo que eu podia de definições e interpretação dos resultados, porque eu já imaginava que a prova ia ter mais ou menos esse tom. Eu só não imaginava que não ia ser totalmente assim, né? Mas para mim foi legal, eu achei que foi interessante a forma como foi colocada assim essa prova, e eu particularmente não tive muitas dificuldades não, tá? Vamos ver aqui uma outra que caiu para mim. Essa primeira aqui não caiu para mim, tá? Então aqui na anterior, né, a resposta certa era moda e desvio padrão, né? Então seria aqui, ó, a B, tá? Moda não, média, né? Média e desvio padrão. Questão 3, a questão 3 caiu para mim e eu errei. Essa aqui foi descuido meu, tá? Isso aqui tá lá nas primeiras aulas, né? Acho que nos primeiros slides que a professora passou é falado isso, tá? Como ficou muito lá atrás, acabou que eu me confundi aqui. Então ele dá aqui mais um texto grande, né? Falar que a empresa de consultoria de nutrição planeja realizar um estudo para entender os hábitos alimentares da população de uma grande cidade. A equipe decide coletar dados de uma amostra de 500 residentes selecionados aleatoriamente, incluindo informações. Enfim, eu nem precisa ler tudo não, tá? Só para entender que isso aqui eles coletaram uma amostra para poder coletar dados e obter, né? Digamos, para poder entender melhor quais eram os hábitos alimentares daquela população, a partir de uma amostra de 500 residentes. A partir dos dados amostrais, a equipe pretende estimar características médias, ou seja, ele vai pegar a média. Então aqui, ó, ou seja, é uma estatística descritiva, né? É uma estatística descritiva que ele está fazendo aqui, pegando a média. Cadê que mais? Média, né? Basicamente médias. Esse processo envolve a utilização de métodos de inferência estatística para fazer generalizações sobre a população a partir da amostra coletada. Reconheça qual das seguintes opções melhor descreve as características numéricas da população que a equipe de consultoria deseja estimar com base nos dados da amostra. Então, a armadilha que eu caí foi essa palavra estimar aqui. Eu já fui direto em estimativas, né? Mas não. Então a resposta correta é parâmetros, tá? Parâmetros, vocês podem ir lá no material de vocês, se não me engano, nos slides da primeira aula, da primeira semana, é colocado isso, que o que se levanta com dados de amostra para se fazer uma inferência estatística sobre uma população são os parâmetros, tá? São os parâmetros, né?
Tá? Então essa é a resposta correta para essa questão. Vamos ver aqui a 4. A 4 não, essa aqui não caiu para mim. A 5, que era da nova, a 5 caiu. Enfim, aqui ele fala, né, todo um texto grande, mas o assunto chave aqui é a nova, tá? Né, você nem precisa ler tudo, nem contextualizar muito, não, porque a pergunta ela é bem direta aqui e não especificamente sobre o caso em específico aqui. Sim, a pergunta que foi colocada aqui nessa questão foi especificamente sobre as suposições da nova. Suposições da nova. Isso aqui eu confesso que eu fui achar. Eu respondi essa aqui, eu acertei, porque eu lembrei do capítulo do livro que trata de a nova, tá? Eu não tenho certeza se isso está claro nos slides das aulas. Pode ser que esteja, eu não vi. Mas como eu fiz o resumo do capítulo do livro que falava de a nova, eu lembrei claramente disso aqui, né? Dessas suposições da nova. Então, quais são as suposições da nova? Então, se você for lá no livro, logo no início do capítulo que trata da nova, ele já fala quais são as suposições da nova, que são as amostras independentes, população deve ter distribuição normal e as variâncias devem ser homogêneas, tá? Então essa é a resposta correta, ó. Então isso aqui, essa não, cadê? Aqui, é aí. É aí, tá? Então, por que aí? Porque os parâmetros da nova são justamente amostras independentes, populações devem ter distribuição normal e as variâncias populacionais devem ser homogêneas, tá? Por isso que essa aqui é a correta, tá? Bom, não vou buscar a fonte agora, mas quem tiver interesse em saber de onde eu tirei isso, vai lá no livro. O livro que foi, eu sei que não foi só um livro que foi usado, mas foi o que foi mais usado, não estou bem lembrado o nome dele, era Estatística Aplicada à Administração, alguma coisa assim, né? Negócios, então. Aquele livrão lá, aliás, aquele livro é muito bom, me deu até vontade de comprar, eu até achei ele para vender num sebo aqui no centro de São Paulo, me fiquei tentado, mas eu acabei encontrando ele já quando estava quase no fim do curso. Então eu fiquei pensando, agora não vai ser tão útil, seria mais útil no começo. Mas o livro é bom. Então lá tem, no capítulo ele fala que essas são as suposições necessárias da nova, tá? 6. Não, a minha 6 era diferente. Eu vou colocar as minhas, tá? Aqui como eu estou aproveitando essa prova que já está impressa aqui para ler o enunciado, eu estou aproveitando. A 7 sim, a 7 é interessante, tá? A 7 é meio que pegadinha. E a 7 é legal também, que eu fui achar. Eu não lembro se, acho que foi tratado sim em aula, tá? Não lembro se está no slide, mas eu achei claramente no livro, nesse mesmo livro também, no capítulo que trata do assunto, né, de regressão linear simples. Ele fala sobre isso, tá? Numa nota, inclusive numa nota de rodapé, numa página ele fala sobre isso. O que é? O que tá pegando aqui? Ele coloca um caso, né? Que fez um estudo. E o que chama atenção nesse caso? A equipe de analistas busca entender o efeito da satisfação do cliente, né? Numa escala de 1 a 10, né? Possivelmente é aquele tipo de pesquisa do tipo NPS, né? Sobre a probabilidade de recompra também em uma escala de 1 a 10 do produto. Para isso utilizam dados coletados de uma pesquisa de satisfação que inclui respostas de... O que chama a atenção aqui? Que amostra grande, hein? Que amostra grande demais. A gente sabe que amostras pequenas demais podem nos induzir a erro, ou talvez não a resposta que a gente desejava, mas você tem lá um número mínimo de amostra, mas esse modelo em específico de
regressão, né, ele tem limitações e peculiaridades, tá? E uma das limitações e peculiaridades é justamente, que é colocada no livro, é justamente o fato de, às vezes, quando se utilizam amostras muito grandes, você pode ter problemas do tipo enxergar correlações onde não tem, são aquelas chamadas de correlações espúrias, né? Então você pega uma amostra muito grande, o que pode acontecer? Eu até anotei aqui que está no livro. Amostras muito grandes podem levar a correlações significantes, mesmo não havendo, tá? Então isso aqui está lá no livro, tá? Então a resposta correta aqui é a que fala de amostras muito grandes. Ó, isso aqui, ó. Amostras muito grandes podem levar a correlações estatisticamente significativas, mesmo na ausência de uma associação real entre as variáveis, tá? Então, por quê? O que estava perguntando aqui? Estava falando sobre as limitações e peculiaridades do modelo de regressão. Aqui, ó, considerando as informações e limitações apresentadas, sobre o que a equipe deve considerar correta ao interpretar os resultados da análise de regressão, assinale a alternativa correta, tá? Então, para mim, né, essa aqui é a resposta correta. E eu consegui localizar no livro ali onde é colocado isso, tá? Se não me engano, aqui eu até anotei, tá na página 410 do livro. Vão lá no rodapé que tem essa observação, né, com relação a amostras grandes demais. E a HP tá lá, ó, descansando, nem foi usada até agora. Será que vai usar? Será que ela vai ser útil? Questão 8 que caiu para mim. Deixa eu ver se é igual a essa aqui. Não, a minha 8 era diferente, tá? E também a minha 8 eu achei um pouco confusa. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Então vamos lá. Das que caíram para mim e eram diferentes aqui, foi a 1. Eu vou falar da minha 1 aqui. Aí eu vou abrir aqui outro folha em branco. Bom, vamos lá. A minha 1 tinha que fazer uma continha. Olha só. Vamos ver se a HP vai ser útil aqui para fazer essa conta. Ou se vai mais atrapalhar do que ajudar. Eu acho que mais atrapalha para quem, né, não está acostumado. Mas vamos lá. Ó, eu não anotei o enunciado como um todo, mas eu anotei os dados, tá? Ele dava uma série de valores, né? Uma série de valores numéricos aqui, se eu não me engano. Não sei se era salário, enfim, eram valores aqui, ó, que inclusive já estavam ordenados para poder facilitar a vida, tá? Que iam 2.000, 3.500, 4.200, 5.000, 65.000, 78.000, tá? De cara aqui, quem quisesse, bom, primeiro, quem estava perguntando? Ele perguntava qual era a mediana dessa série de valores aqui. Qual que era a mediana? E considerando que o N aqui, qual que é o N? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 6, né? É uma amostra de 6. Então o N aqui é 6, tá? É par. Se fosse 7, se fosse ímpar, digamos que tivesse mais um número aqui, sei lá, 8.000, por exemplo. Se o N fosse 7, bastava pegar o que está no meio aqui, ó. Seria os 5.000, né? A mediana. Mas como não é o caso, é ímpar, como que eu calculo a mediana? Então aqui é simples, né? Quando eu tenho uma amostra par e eu quero saber a mediana, eu pego o N, primeiro eu pego o N dividido por 2. Aqui eu nem preciso da calculadora, né? 6 dividido por 2 é 3. Então eu vou ter 3 de um lado e 3 do outro, certo? Então eu vou ter 3 de um lado e 3 do outro. Tá, mas e aí, qual que é a mediana? A mediana é o seguinte, eu pego
os dois aqui, ó, o que fica aqui, ó, na parte inferior aqui da primeira metade, e o que está na parte superior da segunda metade, no caso aqui o 4.200 e o 5.000, e tiro uma média aritmética desses dois aqui. Como é que eu tiro a média aritmética desses dois? 4.200 dividido, 4.200 mais 5.000. Isso aqui. Agora, para quem quisesse, poderia usar a calculadora, né? Se não quisesse fazer essa conta na cabeça, ia usar a calculadorinha financeira que nos foi disponibilizada para fazer uma prova que, né, de estatística, né, que nem teve conta para ser feita. Então, como é que eu faria essa conta? Eu vim aqui na minha HP virtual, 4.200 mais 5.000. Aí é que tá, né? Quem não tem habilidade, não tem costume, até porque como é que ia ter costume de usar essa calculadora se ela não foi ensinado, né? Se não fosse, né, talvez o empenho de cada um de querer buscar aprender, ou um conhecimento prévio, né, não ia saber, né? Então, aí eu pergunto, o que adiantou eles colocar essa calculadora financeira para fazer uma prova de estatística, se não foi em nenhum momento ensinado a usar uma calculadora financeira, e na própria prova de matemática financeira ela não foi utilizada? Então é uma incoerência, é uma coisa que não dá para entender, né? Mas como é que eu faço essa conta aqui na calculadora financeira? Então é 4.200 enter 5.000 mais. Será que todos sabem usar dessa maneira? Saber usar o método de cálculo da HP, que é chamado de RPN, que é uma notação polonesa, que, né, algum polonês maluco inventou esse método, mas que é legal, depois que você aprende você vê vantagem. Mas a gente não está acostumado a usar isso aqui, tá? Eu sei porque eu já usei muito HP na minha vida, mas eu sei que muita gente não usa. Então tá, então 4.200 enter 5.000 mais dá 9.200. Isso aqui, 9.200, eu divido por 2. Assim, afinal de contas é uma média aritmética entre dois fatores, né? Então 9.200 dividido por 2. Como é que eu uso HP para fazer isso aqui, ó? 9.200 está na tela. Enter. Divido por 2? Não, tá errado, né? Então é 9.200. Enter. 2 divide. Dá 4.600. Tá? Então essa é a resposta correta para essa questão. Tá? É a mediana desses valores. É a média aritmética desses dois valores aqui, ó. 4.200 e 5.000, que são o que está... são os dois valores centrais, digamos assim, né? Só que eu não quero dois valores, eu quero um só, eu quero a mediana. A mediana é um valor só, não são dois. Então é a média entre esses dois valores. Se o N aqui fosse ímpar, era só pegar o valor central, que ia ser um só, né? Como é par, eu tenho dois valores centrais, então é a média entre esses dois valores. Tá? Então é assim que se calcula a mediana. Belezinha? Aqui, quem se embolou com HP conseguiria fazer essa conta no lápis, tá? Pelo amor de Deus, né? Daria para fazer no lápis. Você poderia até simplificar aqui, cortar esses zeros tudo aqui, ó. Não tem por que ter, né? É 42 mais 50 dá 92. 92 dividido por 2 é 46, né? Aí você olharia lá as alternativas e ia ver que é 4.600, né? Facilmente, nada muito complicado. Beleza? Então assim foi o uso da HP da calculadora aqui nessa prova, na minha pelo menos, tá? Não caiu mais nenhuma que tivesse que fazer conta, tá? As outras todas foram interpretativas. Bom, então vamos lá. Que mais que caiu para mim que não teve nessa prova aqui que eu vi? Então essa aqui foi a minha 1. A minha 4 foi diferente. A minha 4 dava um caso sobre um banco, queria fazer análise de desempenho, né,
para verificar a pontuação, né, de satisfação dos clientes, né? Eles tinham lá uma escala que ia de 0 a 100, a pontuação que eles tinham era de 75. Então eles colocavam todo um enunciado grande também lá, eu não anotei todo, né, só anotei aqui os pontos principais. E basicamente o que eles queriam fazer era um teste de hipótese. E o que estava sendo exigido nessa questão? Era elaborar, era colocado lá 5 etapas, supostas etapas que envolvem o teste de hipótese, e você tinha que falar dessas 5 que foram colocadas, qual que era verdadeira e qual que não era, tá? E na minha resposta eu coloquei que todas eram corretas, tá? Mas eu fiquei confuso, essa aqui eu não tenho certeza, tá? Por quê? Quais eram as hipóteses que foram colocadas, quais eram as etapas que foram colocadas lá que envolviam a formulação, as etapas de um teste de hipótese? Você tinha lá uma etapa 1, que era formular a hipótese nula, formular H0 e H1. Ou seja, formular as hipóteses, né? Nula e alternativa. Etapa 2. Definir nível de significância. Definir nível de significância. Etapa 3. Obter e analisar. Isso aqui era o que estava na prova, tá? Obter e analisar os dados de satisfação, através da amostra. Eu acho que foi aqui que eu me lasquei. Talvez essa aqui não era bem isso, porque aqui dizia que o que me confundiu foi isso aqui, ó, calculando estatística teste. Estatística teste. Tá? 4. Determinar o valor P. E 5. Descartar H0 caso o valor P seja menor ou igual ao nível de significância. Tá? Ah, e tinha uma etapa 6 ainda. Avaliar a interpretação dos resultados. Tá? Agora deixa eu pegar o material que fala sobre isso aqui. Então tá, na semana 4 foi tratado esse assunto, né, de teste de hipótese. Inclusive lá nos slides tem o que eles chamam de 5 passos básicos. Só que o que acontece? Eu olhando toda essa lista de passos que foi colocado aqui, etapas, eu olhando assim, para mim tudo isso aqui fazia sentido. Eu coloquei a resposta que dizia que todas eram corretas, tá? Mas eu já não tenho muita certeza, porque aqui fala de 6 passos, sendo que no material de aula fala em 5, né? Então possivelmente eu devo ter errado, mas ainda assim ainda estou com dúvida, tá? Vamos lá. Primeira, formular as hipóteses. Bate com o primeiro passo aqui, formular hipótese. Então esse aqui tá certo.
tá? Aqui, no segundo, ele fala em definição do teste adequado. Aqui fala em definir nível de significância, tá? Então aqui ele não está falando de teste, de definição de teste adequado, né? Não, mas ele fala aqui, ó, fixar o nível de significância, que é o alfa, tá aqui no item 3, ó. Então, apesar da ordem estar diferente, esse definir o nível de significância está correto. E agora esse aqui fiquei um pouco confuso. Obter e analisar os dados de satisfação através da amostra, calculando a estatística teste. Calculando a estatística teste. Porque isso aqui tá, se não me engano, em um dos passos aqui, ó. Cálculo das estatísticas. Estatística teste. Então isso aqui seria o equivalente ao passo 4, tá? Só que talvez o que esteja confuso seja todo esse outro bolo, um monte de coisa que ele coloca aqui: obter e analisar os dados de satisfação através da amostra. Ué, mas é assim que eu calculo, né? Então essa aqui eu considerei como certa, tá? Apesar da ordem estar diferente aqui. Agora, na 4, que é o determinar o valor P, faz parte também ainda desse passo 4 aqui. Então você vê que está um pouco confuso a distribuição dos passos aqui, que parece que tudo que está aqui está certo, mas não na ordem correta, e um passo aqui que no material de aula é um só, que seria o passo 4, aqui ele dividiu em 2, né? Então determinar o valor P estaria dentro dessa etapa aqui de cálculo das estatísticas. Mas enfim, eu interpreto que não está errado isso, tá? Eu tenho que calcular a estatística teste, que eu tenho que determinar o valor P. Certo? Tomada de decisão, né? Decidir se a H0 será aceita. Não é possível, ou seja, não há como evidência suficiente levar em consideração, não sei o que, não sei o que. Então, quando que a gente rejeita H0, né? Vamos ver se eu tenho aqui uma definição mais assertiva, que aqui não está claro. Para saber se essa minha 5 aqui tá certa. Melhor ainda, olha só o que eu achei. O recorte do livro, do capítulo do livro, que tem exatamente os passos, tá? Considerando... São 6 passos mesmo, tá? Então, para você ver, né? No slide falava em 5 passos, né? Por isso que eu tava achando estranho. Mas no livro ele tem aqui exatamente os 6 passos. E eu acho que tá batendo com o que eu fiz aqui, tá? Então, considerando o método de critério de valor P, são 6 passos, tá? São esses 6 primeiros aqui. Certo? Então vamos lá, vamos ver se bate. Ó, desenvolver as hipóteses nula e alternativa. Correto. Correto. Etapa 2. Definir nível de significância. Correto. Etapa 3. Coletar os dados da amostra e calcular o valor da estatística teste. É isso aí, tá certo. Sabia que eu tinha visto isso aqui em algum lugar. Etapa 4. Determinar o valor P. O que diz lá no livro? Utilizar o valor da estatística de teste para calcular o valor P. Correto. 5. Rejeitar H0 caso o valor P seja menor ou igual a alfa. Correto. E etapa 6. Interpretar a conclusão estatística no contexto da aplicação, né? Avaliar a interpretação dos resultados. Correto. Então é isso. A resposta correta para essa aqui seriam todas as etapas que foram colocadas lá no enunciado são corretas segundo o que consta no livro, tá? Se pegar lá exatamente como está no slide, vai estar um pouco diferente. Então pode dar briga isso aqui, tá? Se qualquer coisa, eu vou me basear no que está no livro aqui. Afinal de contas, foi a bibliografia básica da disciplina, tá? Não é um livro qualquer, certo? E tá aqui exatamente as etapas descritas do que deve ser feito. Outra questão que caiu para mim que está diferente, deixa eu ver. Ah, tá. Sobre regressão linear, sobre análise da fórmula, como é que chama? Da equação de regressão, tá? Então a minha 5
aliás, a minha 6, já posso subir aqui. A minha 6 falava, dava um caso que foi muito, também foi usado no livro, que era o da Armand Pizza Parlors. Então, o capítulo do livro que trata sobre regressão linear simples, todo baseado em cima desse caso dessa pizzaria, tá? E a questão de prova usou exatamente o mesmo nome da pizzaria. Só que, infelizmente, também não teve que fazer cálculo nenhum, foi apenas interpretar, saber aqui interpretar os componentes aqui da equação de regressão, tá? Então eles davam lá o caso e já davam qual que era a equação de regressão, que era a seguinte, que era y igual a b0 mais b1x mais e, tá? Então essa é a estatística de regressão do caso apresentado aqui. E ele perguntava simplesmente o que representava nessa equação, o que representava o B1, tá? O B1, a gente sabe que nós temos dois coeficientes aqui em toda equação de reta. A gente tem dois coeficientes. Nós temos um coeficiente que está multiplicando a variável independente, e tem um outro coeficiente que está sozinho, que não está acompanhado de variável nenhuma, né? Esse aqui a gente já estudou, a gente chama de coeficiente de interseção, e esse aqui é o de inclinação. Ele que determina o grau de inclinação da reta. E sendo ele positivo, o sinal aqui importa, tá? Sendo ele positivo, a gente imagina que a equação da reta vai ser algo mais ou menos assim, certo? Se fosse negativo, seria assim. Se fosse zero, ele seria retinho assim, tá? Então, como ele é positivo, ele é assim, a gente entende que a variável independente x, no caso, o que é a variável independente x? Lendo lá o enunciado, você sabe que o x ele é a população que reside em torno de cada restaurante, certo? E no estudo foi colocado que eles conseguiram identificar que quanto maior a população de estudantes em torno de cada restaurante, maior era as vendas trimestrais, tá? O que faz sentido. E então, qual que era a alternativa correta? Era que dizia que a inclinação B1, ou seja, primeiro você precisa saber que B1 é o coeficiente de inclinação, certo? A inclinação B1 representa a variação esperada nas vendas. As vendas trimestrais para cada unidade. As vendas, nem vou colocar trimestrais, para cada unidade. Unidade de aumento da população estudantil. Tá? Quem que é essa tal de população estudantil? No caso, isso aqui não é colocado, mas para a gente entender o porquê que essa é a resposta correta, a população estudantil é a nossa variável independente, tá? E a venda trimestral, quem que é a venda aqui nessa história? A venda, aqui no caso tá depois só venda, mas
ela é a venda trimestral. A venda trimestral nada mais é que a minha variável independente, ou seja, lá na equação é a minha variável y, tá? Então quando eu tenho aqui, isso aqui seria vendas, o x, população estudantil. Então concordam que, sendo aqui positivo o meu coeficiente de inclinação, para cada unidade de aumento, ou seja, quanto maior for esse meu valor de x, ou seja, quanto maior for a população, maior vai ser o valor obtido de y, tá? Ou seja, maior serão as vendas, tá? Você pode até calcular, você pode até fazer simulações para poder ver se isso é verdade, e tá? De acordo com essa equação de reta, sim, tá? Então, dentre as alternativas que estavam lá, não lembro se era A, B, C, D ou E, a correta era que continha essa descrição, né? Que a inclinação B1 representa a variação esperada nas vendas para cada unidade de aumento da população estudantil, tá? Então essa é a resposta correta, né? Na minha visão, tá? Lembrando que isso aqui é só uma correção sobre aquilo que eu acho que são as respostas certas. Ainda não é gabarito oficial, longe disso. Eu ainda tenho dúvidas, né, como todo mundo, mas eu acredito que dessas 8 questões eu devo ter acertado pelo menos 80% aí, tá? Veremos no dia 30 se de fato é isso, tá? Então aguardem aí o gabarito oficial, mas quem tiver já ansioso pode acompanhar aqui aquilo que eu interpretei, tá? A 7 a gente já falou, né? Que era da amostra grande. A minha 8 foi diferente, ó. Essa minha 8 eu fiquei com dúvidas, eu ainda tô com dúvida. É um assunto que não é tão... Apesar de ser lá o primeiro assunto, o primeiro dos primeiros assuntos que foi tratado lá na semana 1, mas ele é um pouco confuso, né? Que é você saber definir os tipos de escala de medição dos dados, né? Então o que eles davam? Eles davam um quadro, né, de escala. Você tinha que saber as escalas de medição, né? Então eles davam um quadro. O primeiro quadro, a primeira coluna era dados coletados. E a segunda coluna era a escala de medição. Escala, certo? Aqui eu tinha aí dava um caso, né, que você tinha foi analisado lá numa amostra. Qual era o tipo de dispositivo da preferência? Se era computador, tablet, smartphone, não sei o que, né? Acho que eram 4 tipos de dispositivo diferentes. Então lá, tipos de dispositivo diferente, tipos de dispositivos preferidos, né? 2. Vou colocar aqui para ficar mais limpo. Era a faixa etária, não é idade, tá? Faixa etária. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, não é. Do ponto de vista de escala de medição, tem uma diferença entre idade e faixa etária, tá? Assim como tem diferença entre renda e faixa de renda. O terceiro dado coletado foi a frequência de uso. Frequência de uso. E o quarto dado coletado foi o nível de satisfação. Qual que foi o problema dessa questão? Eles não colocavam um exemplo de fato de dados, o exemplo da escala, para a gente saber que tipo de escala é. Só dava aqui
Tipo, o único que dava para saber era esse tipo de dispositivo porque estava na descrição lá do enunciado. Agora, por exemplo, frequência de uso. Eles não colocavam se era uma frequência diária, semanal. A gente deduz que seja diário, semanal, trimestral, não sei o que, né? E satisfação também, não era colocado um exemplo de escala de satisfação. Mas a gente pode deduzir que pode ser uma escala de, sei lá, desde totalmente insatisfeito para plenamente satisfeito, digamos assim, né? Mas enfim. E aí nas escalas eles colocavam aqui de A a D. Então os dados coletados eram de 1 a 4 e a escala era de A a D. Então você tinha A nominal, esse aqui é mais fácil de identificar, né? B ordinal, C intervalar e D a razão. Certo? Certo? O que eu respondi? Eu respondi isso aqui, ó. A1 é A, né? Acho que é a mais fácil de identificar. 1A. Então, de cara eu coloquei 1A. A2, faixa etária, eu entendi que ela era uma escala intervalar, mas aí eu fiquei já na dúvida, tá? Eu respondi isso aqui, ó, 2C. Aqui, ó. Faixa etária intervalar. A3 eu considerei como D, razão, frequência de uso. Depois pode deixar no comentário aí o que vocês responderam, o que vocês interpretaram aqui, porque essa eu ainda não consegui matar. Eu não estou totalmente satisfeito nem com o que eu respondi, nem com o que eu consultei para saber se eu respondi corretamente. Estou em dúvida, tá? E a 4, satisfação, eu coloquei como ordinal. Tá? Assim foi como eu respondi. Por quê? Tipo de dispositivo é fácil você identificar o que é nominal, porque você tinha lá celular, tablet, computador, entendeu? Então são dispositivos, cada um tem um nome, você não tem ali, é uma variável totalmente qualitativa isso aqui, né? Então é nominal, tá? E você não pode, através dessa, digamos, uma das características de uma escala qualitativa nominal, que você não consegue hierarquizar qual que é melhor, qual que é pior, tá? Então por isso que ela é nominal. Faixa etária, por que eu coloquei intervalo? Deixa eu pegar o material aqui. Aqui exatamente na primeira aula de todas, lá no primeiros slides tem esse assunto de escalas de medida. Então, de cara aqui você já tem aqui uma descrição do que é uma escala nominal, né? Eu até anotei aqui na época, né? Quando você não há um ranqueamento, né? Você não consegue ranquear o que é melhor, o que é pior. Ela é uma característica de uma escala nominal, né? Dá nome a categorias, rótulos, nomes para identificar o atributo do caso. Então A1, certeza que é A, não há dúvidas, né? Os tipos de dispositivos é uma escala nominal. Ordinal. O que eu entendi que é ordinal? Ordinal aqui eu entendi que era 4. 4, satisfação. Por que eu coloquei que é 4 satisfação? Imagina uma escala que vai de totalmente insatisfeito para satisfeito. Concorda que isso aqui eu posso fazer um ranqueamento? Isso aqui ela é também um tipo de escala qualitativa. No caso satisfação também é qualitativo, só que eu consigo ranquear do pior para o melhor, certo? Então essa 1A aqui, A1 e a 4B, não tenho dúvidas que estão certas, tá? A minha dúvida ficou com relação a 2 e a 3, tá? O dado 2, o tipo de dado 3. Por quê? Faixa etária, vamos lá. Intervalar, considerei como faixa etária como intervalar. Mas por que faixa etária no caso aqui não é razão? Eu acho que, não sei se poderia ser, tá?
Não sei se poderia ser, porque eu achei que faria mais sentido a frequência do uso. Porque para mim fazia muito mais sentido a frequência de uso ser razão. Por quê? Vamos lá ver qual que é a definição de razão. A escala razão, ela tem... você pode entender como uma escala que possui um zero absoluto e não arbitrário, tá? E exemplos, aí ele coloca aqui, por exemplo, número de dependentes, cidade, faturamento e renda, tá? Eu entendo a frequência de uso como algo que, como não foi colocado, também seria mais fácil. Se eles tivessem colocado o exemplo da escala utilizada, seria mais fácil de entender. Mas eu entendo que se está aberto assim, acho que tem gente que poderia falar desde, sei lá, 1 hora por dia até 7 dias por semana, entendeu? Então você tem uma gama grande aqui de frequências, e você tem possui um zero absoluto, que seria a pessoa que não usa nunca. Se alguém, digamos, colocar, qual a sua frequência de uso? Não uso, não uso nunca, nenhum desses aí. Então isso é um zero absoluto. Então isso me fez entender que a frequência de uso é uma escala razão, por esses dois motivos. Possui um zero absoluto e não arbitrário, tá? Ou seja, o que seria o zero absoluto? A pessoa não usar em momento algum nenhum daqueles dispositivos. Seria um zero absoluto. E o fato de poder ser um tipo de dado que, além disso, guarda também propriedades de uma escala intervalar, tá? Agora qual que foi o meu problema? Faixa etária também poderia ser intervalar, porque faixa etária também existe um zero absoluto, certo? Apesar de que idade possui um zero absoluto, talvez faixa etária, isso que confundiu. Mas enfim, digamos que eu tenho muita certeza de que a 1 é A, a 4 é B e a 3 é D, e sobrou aqui a 2 para C, né? Sobrou aqui a 2 para C, mas eu fico com dúvida, tá? Eu fico com dúvida se de fato essa 2 seria intervalar, mas é o que tem aqui para hoje, tá? É o que eu considerei. Caso você tenha uma interpretação diferente, claro que com a fundamentação, né, com uma fonte, pode colocar aí nos comentários que a gente pode conversar e discutir. Mas para mim, essa é a que fez mais sentido, tá? Então é isso, pessoal. Essa foi a correção da minha prova. Confesso que eu já, né, para mim já deu aqui. Eu não estou muito mais com saco de mexer com essa disciplina. Não vou olhar as outras questões que não caíram para mim. Poderia fazer, mas eu não estou com muita paciência hoje para fazer isso. Acho que eu não vou fazer em momento nenhum. Mas essas foram as questões que caíram para mim, tá? Comenta aí se você discorda de alguma. Comente aí, desde que seja de maneira respeitosa e com fundamentação. A gente discute tranquilamente para chegarmos aí numa resposta correta, tá? E abraço a todos. Para quem acha que já passou, obteve a nota suficiente, desejo um bom fim de semestre, aliás, fim de ano, né? Acabou o nosso primeiro ano de curso, hein? Olha só como passa rápido. Passa rápido ou não, hein? 1 ano de curso. Já vamos para o segundo ano. Aos que vão precisar repetir alguma matéria, repetir não, né? Um termo mais desagradável, né? Refazer, né, a matéria, porque cada um tem seus motivos, né? Nem todo mundo tem o mesmo tempo de dedicação para estudos, cada um tem uma realidade aí, né? Mas eu desejo sorte a todos e bora para cima. Esse bimestre foi um dos mais pesadinhos, né? Ao meu ver. Mas no fim das contas eu achei as provas que foram até deu para fazer, deu para levar de boa, desde que a pessoa ela tenha uma boa capacidade de interpretação dos dados, nem tanto capacidade de fazer conta, né? O que eu acho que foi legal, foi importante. Beleza, pessoal? Então um abraço a todos e nos vemos, quem sabe, em outros vídeos futuramente, mas como eu já havia adiantado,
por hora eu não vou ter mais tempo de gravar esses vídeos, tá? Abraço a todos.